Olá, touro! Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Adriana Racassi, sou atriz, terapeuta, oraculista, professora de baralho cigano, professora de Theta Healing, entre outras coisitas mais. Tô chegando nesse canal porque por um chamado da espiritualidade, para poder compartilhar um pouco da minha medicina através do baralho cigano, através do Theta Healing. Então, durante toda a leitura você vai estar recebendo uma chuva de amor incondicional, dentre outras consciências que eu trago diretamente da fonte para você durante a sua leitura, de acordo com as mensagens, com aquilo que vai saindo para você. Desculpa, gente, que meus gatos estão aqui, ó. Comecei a gravar, touro. Deve estar agitado aí para você, porque agitou meus gatos aqui, hein, touro? Vamos lá. Mês de abril vai ser um agito só. Se já não está sendo, né, touro? Então vamos lá. Fecha seus olhos, respira grande, que você receba uma chuva de amor incondicional agora, que venha te harmonizando, alinhando e purificando, reenergizando cada um dos seus chakras, dos seus centros energéticos, trazendo paz, prosperidade, trazendo segurança, que você saia dessa leitura melhor do que está chegando, touro. Eu vou trazer a consciência que essa é uma leitura coletiva, então não vai ressoar com todo mundo. Pega aquilo que fizer sentido para o seu momento e o resto você entrega para o universo, tá bem, touro? Se nada do que eu disser não fizer sentido, não ressoar com o seu coração, você dá uma olhadinha nos signos fortes do seu mapa aqui no canal, tá bem? Peço licença ao seu anjo da guarda, aos nossos guias e protetores, peço que Santa Sara Kali e o povo cigano que nos acompanha possam se fazer presentes, trazendo com amorosidade, com segurança, com tranquilidade, todas as mensagens para o signo de touro. Quais os acontecimentos, os alertas, os direcionamentos para touro agora no mês de abril, né? O que touro já está pronto para saber, o que touro já está pronto para trabalhar agora nesse mês de abril. Optcha, optcha, optcha. Pode ir abrindo seus olhos. Realmente vem movimento aí, hein? Vamos lá, touro. Casa 1, touro. Casa 1, casa que fala de você. E aí a gente tem aqui a carta da raposa, falando de que você é uma pessoa estratégica. E que para o mês de abril, esse dom, esse talento seu vai ser chamado com um pouco mais de veemência, touro. Fala que talvez você esteja se sentindo um pouco solitário, sabe? Apesar de ser uma raposa, veio uma sensação assim de lobo solitário, de ter que você por você, você cuidando da sua vida, cuidando dos seus caminhos. O único ponto de alerta aqui, touro, é que você não se isole, tá? Que você não ache que de fato só é possível caminhar aqui sozinho, tá? Sozinho, touro, porque existem muitas pessoas maravilhosas no seu entorno, dispostas e disponíveis a trocar afetos, e não digo nem relações afetivas, tá, touro? Tô dizendo amigos mesmo, amigos. Então, não se prive dessas companhias, dessas pessoas, das pessoas que te elevam, que te fazem rir, que te tiram um pouco desse mood muito sério, tá? Eu tô falando aqui provavelmente com um grupo de taurinos que leva a vida muito a sério. E aí, cuidado para não pesar sempre as coisas, pesar tudo o tempo todo, tá, touro? A vida pode ser leve, você pode ser leve e ainda assim ser respeitado, tá? Vou te trazer essa consciência que você já sabe, a justa medida e o equilíbrio do seu posicionamento junto das pessoas, ao seu trabalho, familiares, tá bom, touro? Me fala aqui de uma pessoa cativante, eu posso estar falando com um grupo de taurinas ou de taurinos que tem a força de pombagira muito forte, principalmente agora no mês de abril. Então, observe os caminhos que estão sendo abertos para vocês, taurinos. Observem, olhar atento e vigilante para perceber e conseguir escutar. Tem coisas que você vem pedindo há tanto tempo, mas que tá tão... que tá tudo tão sério, tudo tão
bem traçado nas suas metas, que você não está abrindo espaço para os milagres, não está abrindo espaço talvez para olhar o que tem à sua volta e perceber, será que é só isso mesmo que eu quero? Será que eu quero ir um pouco mais? Será que eu posso me permitir ou permitir chegar a algo diferente, talvez até melhor daquilo que eu planejei para mim mesmo? Certo, Touro? Casa número 2 é a casa que fala do sustento, né? Daquilo que te sustenta enquanto ser humano aqui nessa terra, caminhante, e sobre dinheiro também. E aí eu vejo boas novas para você, Touro. Observe, né? Todas essas casas, elas vão se comunicar com você, entre elas. E aí perceba o que é que você não está nutrindo, que deveria estar nutrindo, que pode vir a ser uma fonte, por exemplo, de renda extra, tá, Touro? E que te traga tanto prazer quanto talvez o seu trabalho fixo, se você for CLT, por exemplo, ou se você for autônomo, mas está trabalhando, está num projeto, está em alguma coisa já estabelecida aqui e agora. E é aquele cuidado para não se fechar numa única possibilidade, como se só aquilo fosse a única direção da sua vida, a direção possível, tá, Touro? Porque o baralho está dizendo assim, olha, tem bastante coisa, você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa de muita luz, então perceba e use a sua criatividade, inclusive para abrir essas portas e oportunidades que vem chegando para você agora em abril, tá, Touro? Com leveza, Touro, com leveza. O baralho pede, o povo cigano pede para eu reforçar que já pode ser leve, a vida pode ser leve. Não precisa pesar sempre tudo o tempo todo, tá? Eu posso estar falando com alguns taurinos aqui que são um pouco turrões, né? Quando coloca uma ideia fixa na cabeça, sai às vezes se atropelando, e talvez esse não seja o único caminho possível, tá, Touro? Eu vou te trazer a consciência aqui de que você já sabe se abrir para receber prazer, para viver a sua vida com mais prazer, e não só o prazer da carne, tá, Touro? Mas o prazer de estar na vida, de estar na sua pele, de aproveitar e usufruir das suas escolhas, do caminho que você mesmo vem abrindo, tá, Touro? Eu tô falando aqui de taurinos, com um grupo de taurinos que tem o destemor como norteador, mas não se ingesse na sua caminhada, Touro. Posso estar falando com um grupo de taurinos que são artistas, então perceba o que é que você talvez deixou de fazer, mas que te trazia alegria, não necessariamente te trazia dinheiro, mas que agora, por você já estar com uma carreira ou com uma situação financeira um pouco melhor, mais estabelecida, o que você pode retomar, Touro, para trazer essa alegria, esse prazer de volta para a vida, tá? Para você que está talvez desempregado, observe, continue colocando os seus currículos, continue buscando o que te traria prazer trabalhar, o que te faria feliz, né? É daí que vai vir o seu sustento, é daí que vai vir o dinheiro, é daí que vai vir a bufunfa. Para alguns taurinos eu vejo sim algumas oportunidades, talvez não a última oportunidade da sua vida, tá, taurino? Mas eu vejo sim oportunidades de trabalho, tipo freelance, coisas assim, tá? Chegando para você agora no mês de abril. Casa número 3 é a casa que fala das nossas relações, né? Como é que a gente aprende a partir do outro. E aí temos aqui a carta da aliança, dizendo assim, a sua primeira aliança, a sua aliança mais valiosa nessa terra, Touro, é com você mesmo. Então, perceba como é que está essa aliança, perceba se você está nutrindo da melhor maneira a sua aliança consigo mesmo, se talvez você não está se sobrecarregando, se talvez você não está se esforçando para manter pessoas na sua vida que já deveriam ter seguido o caminho delas, por amor, por
comodidade, por seja lá pelo motivo que seja, que você está mantendo algumas situações ou pessoas na sua vida, Touro, observe se elas ajudam, se elas fortalecem, ou se elas bambeiam, ou se elas balançam a sua relação com você mesmo, certo, Touro? Não pode ser mais forte o seu amor, a sua dedicação ao outro do que a si mesmo, e não num sentido egoísta de ser, Touro. Cuidado com isso também, tá? Então não quero mais ninguém na minha vida, eu vou me afastar de todo mundo, porque todo mundo só me usa, só me abusa. Não é também por aí, Touro! Não é ferro e fogo, lembra? Lembra do equilíbrio, lembra da leveza, da flexibilidade, da brincância, mas não se demore em lugares ou com pessoas que não te elevem, que não te façam confiar naquilo que você vem lutando para ser, vem se trabalhando para ser, que não vibrem com as suas conquistas. Que tipo de pessoa você ainda está mantendo do seu lado e por quê? Se não é esse tipo de pessoa, se não é esse tipo de relação. Você tem que saber que tipo de relação e que tipo de pessoas você ainda quer manter na sua vida e por quanto tempo, certo, Touro? Não para ser um lobo solitário, como a gente viu lá no início da tiragem, mas para se cercar de pessoas e coisas e afazeres que te elevem, que te deixem feliz e não tragam mais peso para sua vida. Ok, Touro? Casa número 4 é a casa que fala do seu espaço sagrado, né? Do seu espaço sagrado, da sua casa física, onde você mora, habita, retorna depois de um dia exaustivo de trabalho, e o seu corpinho também. E aí aqui a gente tem a carta da montanha. Bom, eu posso estar falando com alguns taurinos que estão tendo algumas dificuldades dentro de casa. Se você mora com algumas pessoas, ou se talvez você tenha que realmente mudar de casa, mora de aluguel, a pessoa pediu o apartamento, enfim, tá? E aí me fala desse processo aqui de desafios, tá? Dentro dessa regulação, dessa harmonização do seu espaço sagrado. Não vejo aqui, Touro, uma coisa que se resolva agora em abril, mas é possível que você comece a ver a luz no fim do túnel agora em abril, sim. Então, faça as suas buscas, se conecte com a sua espiritualidade, use da sua criatividade, Touro, para que você possa abrir as portas e os caminhos que você deseja para harmonizar-se, tanto internamente quanto fisicamente, né? O seu lar é para onde você retorna, para você descansar, para você respirar, para você se refazer. Então não pode ser um lugar que te traga mais desafios do que benefícios, entende, Touro? Veja se você não está querendo... se não é você o causador desses próprios desafios, porque às vezes é turrão ou turrona, porque às vezes tem ideias muito fixas e aí não consegue flexibilizar com quem mora junto com você, com quem está junto com você, com quem está se relacionando com você, tá, Touro? Então observe o que você pode melhorar na sua própria caminhada em direção a essa liberdade, né? Liberdade de ser e liberdade de estar, no sentido do espaço sagrado. Não precisa se fechar completamente, talvez eu esteja falando com alguns taurines aqui que tem um tempinho que não se relacionam porque passaram por algumas pedreiras e aí deu uma fechadinha. A fechadinha ela é boa, ela é importante para essa reconexão, para estabelecer seus limites que muitas vezes são perdidos, né, em determinadas relações, mas não é uma coisa para sempre. Vou virar um ermitão, vou virar um lobo solitário e é isso que tem para mim. A vida não te reserva isso, tá, Touro? Já vou adiantando aqui, tá bom, taurino?
Só cuidado com quem você deixa entrar nos seus espaços sagrados, tanto casa quanto corpo, tá, Taurino? Vejo luz no fim do túnel, vejo o sol se abrindo aí nas suas dúvidas. Não sei se caso se compra uma bicicleta, se continuo morando no mesmo bairro, se eu mudo de país, de estado. Vejo alguns taurinos aqui com muitas dúvidas em como que eu faço agora, o que eu faço. Talvez tenham sido surpreendidos com, né, por exemplo, se você mora de aluguel, de repente o seu locatário pediu o apartamento ou a casa e você tem que se virar nos 30, e aí isso gera uma ansiedade, gera uma angústia, eu não sei, e aí você às vezes se aprisiona na sua própria mente. Então, cuidar da cabeça, tá, Touro? É uma boa pedida aqui para você agora no mês de abril, para você poder ter paz e tranquilidade para passar essa montanha sem chegar do outro lado todo escaralhado, que aí também não adianta, né? Pode ser leve, lembra, Touro? Pode ser leve. Quando você estiver fazendo esforço demais, batendo na porta demais, ou se matando demais por alguma coisa, ou por alguém, ou por alguma situação, talvez aí não seja o seu lugar, o melhor lugar para você estar, o melhor lugar para você permanecer. Certo, Touro? Casa número 5 é a casa que fala da autoestima, a casa que fala de como que você deixa sua marca no mundo. Então eu tô falando com taurinos que são extremamente amigos, taurinos que gostam de voar junto, taurinos que gostam de ver os amigos e que são pessoas que fortalecem as amizades, tanto no sentido de elevar, quanto se puder trazer para trabalhar junto, ou puder indicar para poder, sabe, a pessoa ganhar mais, melhor, enfim. Você é essa pessoa. Isso também é um dom, tá, Touro? Então não se afaste disso que é você, porque foi ferido por alguém ao longo da sua trajetória, certo, Touro? Abril vem pedindo assim, olha, cadê a sua voz? Se você é um taurino que canta, por exemplo, e você não está cantando, Touro, por que não está cantando? Sabe, nem que seja no chuveiro, Touro, nem que seja só para você. Cante, Touro, bote mais música, bote mais musicalidade na sua vida. Traga mais leveza. Você pode chegar muito longe e ainda assim ser leve. Eu vou te trazer essa consciência que você sabe como organizar-se, organizar os seus dons e talentos para viver e se expandir e se conectar com as pessoas, com os trabalhos, com tudo, com leveza, certo, Touro? Você é uma pessoa que tem facilidade em manifestar as coisas, então é provável que agora em abril surjam algumas oportunidades, talvez amizades novas, talvez conheça pessoas agora no mês de abril, que podem vir a ser pessoas que vão trazer novas oportunidades e novas alianças, tanto de amizade quanto profissionais. Certo, Touro? O baralho fala o seguinte, para os taurinos que estão se escondendo ou se apequenam para poder pertencer, cuidado, tá, Touro? Lembra que você não precisa ser arrogante para se estabelecer e se colocar, mas se esconder também não é uma opção, porque por mais que você se esconda ou tente se apequenar, além disso te adoecer, não vai ser bom nem para você e nem para quem está no seu entorno, tá? Isso não ajuda ninguém, certo, Touro? A pedida aqui para o mês de abril é como você pode ser mais leve, como a sua jornada pode ser mais colorida, Touro. Como que você pode trazer mais beleza e leveza para a sua jornada
e para sua forma de estar e ser no mundo. Certo, Touro? Casa número 6 é a casa que fala do trabalho e qualidade de vida. Aí eu tenho aqui a carta das nuvens dizendo assim, olha, talvez você esteja exausto, estou falando com taurinos que estão exaustos, que talvez, se você não está trabalhando, não está vendo nenhuma perspectiva no fim do túnel, está começando a duvidar até das suas capacidades, assim, Touro. Tá começando a duvidar do seu poder de manifestação, talvez pensando que está faltando alguma coisa aí em você, que é por isso que as coisas não estão se abrindo. E o que o baralho fala, Touro, é que você precisa cuidar da sua saúde mental, porque essa confusão mental é que está atravancando um pouco mais, ou fazendo demorar um pouco mais você retornar para o mercado de trabalho, ajustar suas finanças, Touro. Se eu estou falando para os taurinos que estão trabalhando, ainda assim está se sobrecarregando, porque é como se você só... Eu estou falando com alguns taurinos que são workaholics aqui, então é preciso ter cuidado, porque você está chegando num ponto em que o seu corpo, a sua mente, ela vai te parar para você entender que não precisa mais ser assim. Porque é que está ainda nessa correria louca? Porque é que não está fazendo coisas em paralelo que te tragam prazer, já que agora você tem dinheiro? Porque é que você tem um foco muito grande, você é uma pessoa focada, então às vezes você entra num hiperfoco do trabalho. Trabalha sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é como se não tivesse horário para viver. E essa casa é uma casa que te chama para a vida também. É preciso ir para a natureza. É preciso botar o pé na grama. É preciso, eu não sei onde você mora, eu não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas é preciso encontrar espaços de paz, Touro, e que não tenham relação com o seu trabalho. Por mais que você ame fazer o que você faz, Touro, ainda assim é trabalho. Eu, por exemplo, sou atriz. Eu amo o que eu faço. Já houve tempos de eu trabalhar de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, às vezes para ganhar uma bala juquinha. E eu estava super feliz e realizada. Só que não. Por quê? Primeiro que eu não estava ganhando dinheiro, e aí você só vai se dando conta depois, mas eu estava fazendo o que eu amo. E aí a gente não se dá conta de que é um trabalho. E que a vida não é feita só de trabalho. Que a vida também é necessário para a saúde do corpo, saúde física, mental, espiritual. A espiritualidade, que é importante, o descanso. Que você precisa ter o seu ócio criativo, até para voltar com a mente desanuviada, porque esse monte de nuvens aqui não vai te ajudar nem no seu trabalho, não vai te ajudar a achar o seu novo lar. Você precisa de ter as válvulas de escape e que não se relacionem com o trabalho. Certo, Touro? Cuida dessa cabeça. A pedida agora para o mês de abril, se você não está fazendo terapia, talvez seja um momento aí, hein? Talvez seja um momento. A boa do momento é buscar uma terapia, a terapia que fizer sentido para o seu coração. Buscar se movimentar em busca dessa leveza, em busca do relaxamento mental, físico. Tá, Touro? Para você conseguir enxergar melhor as coisas e as direções e para onde você quer ir. Não deixando só a vida te levar. Ok, Touro? Casa número 7 é a casa que fala dos relacionamentos. Aí aqui eu posso estar falando de relacionamentos afetivos e eu posso estar falando de relações de trabalho. Como veio essa carta aqui do homem,
Fica claro para mim, se você está numa relação, eu tô falando com alguns taurinos que estão se relacionando e que tá ok, tá encontrando um lugar de estabilidade, tá percebendo que é possível construir alguma coisa aqui dentro dessa relação. O único cuidado, a única pedida é não se perder dentro dessa relação, não se perder dos seus projetos, não se perder daquilo que faz sentido para você também fora da relação. Porque você é uma pessoa que quando se entrega, né, Touro? E aí tem uma intensidade que às vezes pode ser sufocante, pode ser cansativa. Então não se perca de você, nem dos seus projetos e nem das suas atividades quando em relação, certo, Touro? Para os taurinos que não estão numa relação, pode ser que alguém esteja começando a se chegar. E agora em abril essa pessoa vai ficar um pouquinho mais próxima. Vai dizer assim, oi, e aí? Olha aqui, gente, olha aqui. Todo arrumadinho, Touro, todo arrumadinho. E aí eu posso estar falando de pessoas que se relacionam com homens, eu posso estar falando de pessoas que se relacionam com mulheres, mas que provavelmente a que vai vir, ou que está, é uma pessoa de energia, de uma energia mais forte, uma energia marcante, tá? Mas eu vejo amor aqui começando a se estabelecer. Lembrando, Touro, que amor é construção, não é aquela coisa do conto de fadas que você vai olhar e vai amar a pessoa à primeira vista. Isso aí é paixão. O amor, ele é construído. Então, se permita vivenciar e construir a relação que você deseja sem se perder de você, agora em abril, certo, Touro? Casa número 8 é a casa que fala do renascimento, né? Aquilo que eu preciso olhar, qual é a dor, qual é a sombra, que eu já estou pronta para olhar, para que eu possa sair do outro lado dessa onda, né? Dessa confusão, daquilo que não me faz bem mais, mas que talvez eu venha carregando, tá, Touro? E aí aqui tem a carta da casa, falando assim, talvez tenha uma coisa aí que você guardou as 7 chaves e que nem você sabe. O nosso corpo, ele é uma máquina muito sábia, Touro, e que guarda tudo que a gente já viveu, de bom, de ruim, de mais ou menos, tá tudo aqui armazenado nesses corpinhos, no seu corpinho, Touro. Então, abril te convida assim, vamos começar a organizar a casa dentro, vamos começar a olhar as caixas, aquilo que foi encaixotado dentro de você, inclusive alguns dons e talentos que foram encaixotados ao longo da sua trajetória de vida, talvez por alguma figura masculina muito rígida e que te conduziu ou te fez sentir que alguma coisa em você não era tão boa assim para vir para o mundo, e aí você encaixotou, sabe, Touro, no sentido criativo, no sentido afetivo, né? Eu posso estar falando de alguns taurinos aqui que tiveram os pais ou os criadores muito rígidos, e aí a sua sexualidade ficou ali incubada, né? Ou você teve uma questão religiosa dentro de casa muito forte,
E aí tá vindo aqui muito forte a sexualidade, né? O que que você ainda reprime? O que que talvez você poderia estar vivendo feliz, alegre, contente, sendo o adulto que você é, da melhor maneira, sabe? Usufruindo e vivendo a sua liberdade, e você está se privando por conta desse passado. E aí é que o baralho fala, olha, é hora de abrir as suas caixinhas. É hora de ver o que ainda te serve, que talvez você encaixotou, aquela criança encaixotou lá atrás, mas que já está na hora de deixar vir para o mundo, sabe? Com alegria, com leveza, com diversão. Quais são as mágoas que você está carregando desse passado, dessas relações, da relação talvez com o seu pai ou com a sua mãe, ou com os avós, né? Com essa figura mais severa que você teve na sua infância e que talvez te enrijeceu, sabe? Para você sobreviver, para você dar conta, para você poder pertencer a esse lar ou a essas relações, você teve que se enrijecer. E aí é chegada a hora, Abril te convida a esse mergulho em si mesmo, Touro, para sair do outro lado mais leve, sabe? Sem esse armamento todo, sem essa, não é ferradura, essa armadura, essa armadura toda que te faz sentir que precisa estar se protegendo o tempo inteiro de pessoas, de trabalho, de tudo, da vida, tá, Touro? É hora de se reconectar com essa energia, com esse arquétipo, não necessariamente trazer essa pessoa para sua vida de volta, tá, Touro? Porque honrar, vou te trazer a consciência que você já sabe honrar essa pessoa da melhor e mais elevada maneira, o que não significa trazer essa pessoa de volta para a sua vida, ok? Lembra da leveza, você não precisa ser saco de pancada para honrar ninguém. Nem saco de projeção das merdas alheias. Ok, Touro? Casa número 9 é a casa que fala dos estudos, do conhecimento através dos estudos. E aí eu tenho aqui a carta número 7, que é a carta da serpente, falando assim, olha, é hora de você estudar, é hora de você mergulhar, fazer curso, workshop, grupos, enfim, que te façam, que te tragam uma malemolência. Então, se você não dança, talvez seja a hora de dançar. Se você nunca meditou, essa é uma boa pedida para você, sabe? Coisas que te façam renovar, sabe? Que te tragam uma mudança de perspectiva sobre você mesmo, certo, Touro? É hora de assumir a sua nova pele, a sua nova e verdadeira pele. Eu vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e porquê. Mergulhar em si mesmo e se permitir se reapresentar para você e para o mundo da melhor e mais elevada maneira, com segurança, com tranquilidade, sem medo de ser feliz, certo, Touro? Se conectar, se reconectar com a sua energia feminina, independente da sua, se você é homem ou se você é mulher, todos temos essa energia. E talvez você não esteja usufruindo dela da melhor maneira porque está negando. Ai, porque eu não posso, porque ouviu dizer que não podia ser assim ou assado, ou agir assim ou assado, ou ser sensível. Certo, Touro? É hora de você tomar posse de quem você é verdadeiramente, ou de quem você quer ser, e estudar e embarcar em coisas e atividades e práticas que elevem essa versão mais verdadeira de você. Não a versão que te foi imposta, não a versão que te disseram que você tinha que ser, não a versão que condicionaram você a ser. E que hoje te torna uma pessoa rígida, que não te permite e que se pune quando escapa, porque às vezes escapa.
um pouquinho de quem você é verdadeiramente. E aí você talvez se puna. Porque, ai meu Deus, senti demais, ou falei demais, ou ri demais, ri alto demais. Sabe, touro? É hora de trabalhar essa rigidez. Rigidez física para alguns taurinos e rigidez mental, tá? Rigidez mental. Vai fazer uma dança do ventre, vai fazer um forró, coisas que te mobilizem. Se você é bailarine, talvez buscar outras danças, tá? Além do balé. Não deixar de fazer o balé, mas buscar outras danças que te tragam essa malemolência, porque o balé ele tem essa coisa mais rígida, né? Essa postura um pouco mais, né, rígida, porque é necessário para sentir essa leveza, né? Por dentro você tá todo enrijecido para sustentar a dança ali. Então talvez buscar outras danças, outras práticas que vão trazer essa malemolência, tá? Touro. Casa número 10 é a casa que fala da sua missão de vida, né? O que você veio fazer aqui nessa terra? Né? Tá aqui pra quê? E aí a gente tem aqui a carta número 24, que é a carta do coração, falando assim: você veio aprender a ser esse ser sensível, esse ser que sente mesmo e que consegue lidar com esse tudão que sente. É intenso, mas consegue, já veio aprender a lidar com essa intensidade, sem se fechar, sem se punir porque é intenso, sem se privar de relações ou de viver coisas porque é intenso e não sabe lidar com essa intensidade. Ou tem medo, ou afasta as pessoas por conta da intensidade. Você veio encontrar o equilíbrio, sabe? Outra coisa, veio aprender a não ficar guardando um monte de porcaria aí nesse peito. Veio aprender a lidar com os ressentimentos, com as raivas, com a ira, né? Então eu posso estar falando de taurinos aqui que tem bastante raiva, e aí é só olhar para o seu próprio corpo, touro, que você vai identificar. E se não está identificando, busca práticas e atividades, como anteriormente falamos. Agora em abril, a gente está falando de abril, é agora, não é amanhã, depois de amanhã, ano que vem, não. Certo, touro? Com certeza você consegue algumas dessas atividades e práticas até gratuitas. Se você está naquele momento, né, sem grana e tal, como a gente viu aqui, que talvez alguns estejam, vai fazer coisas que você consiga liberar essas emoções de uma maneira segura. Busque as atividades, as práticas para essa liberação, porque tem coisa gratuita, principalmente agora pós-pandemia, certo, touro? É hora de você se libertar dessa rigidez. Beleza, touro? É hora de você encontrar a leveza. Se eu não carrego tanta armadura, se eu não carrego tanto peso, quem sou eu, né, touro? Eu vou te trazer a consciência de que você já sabe se reapresentar para si mesmo e para o mundo sem essa rigidez e sem essa armadura toda. Certo? Que a sua intensidade ela é bem-vinda, que você realmente já sabe como caminhar na vida, vivenciando as suas emoções, a sua sexualidade da melhor e mais elevada maneira, em liberdade. Certo, touro? Casa número 11 é a casa que fala da saúde de uma maneira que a gente é um ser coletivo, perdão. A gente é um ser coletivo e como é que eu ajudo então o coletivo? Touro, você ajuda o coletivo, aqui tem a carta da criança, quando você se permite ser leve. Olha aqui essa criança, olha esse vestido de voal, olha o cabelinho esvoaçante, olha essa graminha alta, com pequenas flores, com o sol batendo na pele.
É assim que você ajuda o mundo. Você não veio ajudar sendo um búfalo que sai esmagando todo mundo. Às vezes, talvez você precise dessa energia, mas não precisa ser o tempo todo. E você consegue ajudar muito mais e melhor no coletivo quando você consegue acessar esse lugar aqui de leveza. Quando você equilibra o seu feminino e o seu masculino, quando você libera essa rigidez e essa coisa talvez severa que te foi colocada. Vai resgatar essa criança, touro, vai resgatar essa criança que ficou lá atrás e que dançava, pulava, ria, cantava, chorava ao mesmo tempo que estava rindo, daqui a pouco já estava rindo de novo. Para você conseguir se conduzir e conduzir-se melhor o coletivo aos quais você pertence. Certo, touro? Eu vou te trazer a consciência que você sabe ser leve e ainda assim ser respeitada. Que você sabe ser leve e ainda assim ser um excelente profissional, tá? Casa número 12 é a casa que fala agora sim da saúde de uma maneira integral. Eu tô falando com alguns taurinos que talvez estejam saindo de um estado de adoecimento, estão deixando ir, sabe? Estão sendo restaurados aqui nessa carta, que a gente tem a carta do caixão, deixando essa doença aí, entendendo que tá tudo bem ser saudável, você já pode se permitir essa mudança de pele, essa nova perspectiva de uma pessoa que se cuida, de uma pessoa que se escuta, de uma pessoa que se permite deixar o peso para trás, certo, touro? Eu estou falando de alguns taurinos que já estão experimentando essa nova pele, essa pele de mais leveza, e que talvez estejam encontrando algum desconforto no encontro do equilíbrio do ser antigo, do eu antigo para o novo eu. Confia no processo. Confia. Vai se expressar, ó. Começou aqui a me dar um pigarreado. Vai se expressar, vai se comunicar, vai falar, vai para terapia, falar bastante para poder botar todo aquilo que está preso na sua garganta para fora. Isso vai te ajudar no processo de renascimento, isso vai te ajudar a se encontrar de uma maneira melhor, mais tranquila, de uma maneira boa. Vou te trazer a consciência de que é bom estar na sua pele, é bom ser você, e você realmente já sabe encontrar as delícias de ser quem você é de fato, certo, touro? É hora de deixar a exaustão como caminho de lado. Como é que eu encontro a leveza na minha caminhada? Certo, touro? E a última carta, a mensagem final, a carta do sol aqui. Carta do sol trazendo clareza. Carta do sol trazendo Pai Oxalá na condução e na guiança da sua vida. Touro, dizendo assim, olha, aonde na sua vida ainda não está tendo clareza, tem confiança que abril vai começar a se abrir para você. Que abriu algumas áreas, aquilo que estava no desconforto já começa a se dissolver dentro de você, touro. E você começa a permitir-se manifestar na vida de uma maneira mais fluida. Fluir com a vida, sem resistência, sem tanta armadura. Certo, touro? O sol há de brilhar mais uma vez.
É isso que está dizendo aqui para você, Touro. Não deixe as preocupações tirarem a sua paz, confia. Essa carta é uma carta que pede confiança no fluxo da vida, confiança na espiritualidade que está junto com você. Talvez uma boa pedida seja essa conexão, se você está se sentindo um pouco desconectado, ou se você não sabe exatamente no que você acredita, Abril te convida a essa conexão, a buscar esses momentos, esses espaços de conexão com a sua espiritualidade, deixar-se ser surpreendido pela espiritualidade, pela clareza que pode advir dessa conexão. Certo, Touro? Essa é a sua mensagem para Abril. Eu espero que você tenha gostado. Encaminhe, compartilhe, dê o seu likezinho para essa mensagem poder chegar a mais taurines. E até a sua próxima mensagem. Um beijo, Touro.